Ronaldo Fenômeno sempre foi chamado de Ronaldo até ganhar o apelido Ronaldinho. O Ronaldinho voltou a ser Ronaldo quando surgiu um novo Ronaldinho, o Gaúcho. Só que no gol mais importante da carreira do R9, para não confundir, ele foi chamado de... Eita confusão. A história é mais ou menos assim. Ronaldinho era o fenômeno. Ronaldinho! Diferente do que muita gente pensa, o Ronaldo nunca foi Ronaldinho no começo da carreira. Gravei. Era só Ronaldo. Menino Ronaldo com a competência que Deus lhe deu. O atacante Ronaldo pode ter a segunda alegria em menos de 24 horas. Nem a imprensa estrangeira chamava ele pelo diminutivo. Aqui está Ronaldo, jovencito. 19 anos. 19 anos este muchacho. No primeiro gol pela seleção brasileira, Ele é o brasileiro. Ronaldo! talvez então na convocação para a Copa de 94. Também não. Esse vai ser o único vídeo do YouTube que vai decifrar essa história pra você. Porque afinal o Ronaldo só virou Ronaldinho por causa desse outro cara. Olha lá, vamos botar. O Ronaldo. Lembra dele? Ronaldo sou eu. Hoje o Ronaldo Guiaro é treinador de futebol e bodybuilder nas horas vagas. Ou talvez o contrário, não sei. Segunda-feira, membros inferiores. Terça. Aí sábado eu deixo pra bíceps, tríceps, essas coisas. E domingo descansa. Não, domingo não. Que é isso? E daí você vai ter resultado assim, igual o Ronaldinho teve. Ronaldinho é o outro. Ele é novo, ele é novo. Vamos começar logo esse vídeo que por enquanto tá mais confundindo que explicando. Segue aí, Ronaldo da WKTV. Esse aqui, ó, é o meu álbum do Campeonato Brasileiro de 96 e tá completaço. Pra quem gosta, olha só, todas as figurinhas aqui. Mas se a gente parar no Cruzeiro, o menino Ronaldo já tinha ido pra Europa. Não tá mais aqui com essa turma toda, Palhinha, Nonato, lembra de mais alguém? Mas se a gente continuar folheando pelo futebol mineiro, a gente vai parar no Galo, que era um dos primeiros desse Brasileirão aqui, ó. Galo do Tafarel, lembra de mais alguém desse álbum de figurinhas aqui? Aqui tá o xará do Ronaldo Fenômeno. Outro jovem Ronaldo, em idade olímpica, o Ronaldo Guiaro. Tem bastante coisa no escritório. Tudo aqui. Eu chego no Atlético, no primeiro jogo eu não joguei, no segundo já joguei e já fiquei. O escudo é... Você é veludo, sei lá. Veludo. E era um tecido muito diferente de hoje em dia, né? Totalmente Era muito diferente. pesado, sei lá, quente, sei lá. Perto de hoje, além de ser muito larga também, né? Hoje o homem só usa roupa apertadinha aqui, ó. O homem só usa essas coladinhas, mostrar o braço, tá forte. Pouco depois, Ézio cabeceia para trás e o zagueiro Ronaldo empata o jogo 1-1. Ronaldo, número 4. Aí, daí em diante, só jogando, daí em 95 eu tava emprestado pelo Guarani. Acaba o ano, o Atlético quer comprar. Só que o valor, na época foi 500 mil, eu não lembro, acho que era Cruzeiro ainda, Cruzado, não lembro o que era. Aí o Atlético não tinha o dinheiro, o Atlético tava mal das pernas naquela época, né? Aí o Atlético faz uma campanha do Fica Ronaldo. O Fica Ronaldo era... Como que o pessoal contribuía? Comprava uma camisa. Ah, comprava a camisa do Galo na loja e contribuía E para contribuía. uma Tinha- porcentagem. tinha uma... não sei quantas mil camisas que foram colocadas, que foram feitas só pro Fica Ronaldo, entendeu? Aí tinha um preço um pouco menor também e foi vendido. E até hoje tem gente que me chama no Instagram e fala, nossa, eu tenho aquela Tem a camisa lá. Ó, se tal, alguém não sei aí o tá quê." vendo o vídeo e tem a camisa do Fica Ronaldo, comenta aí pra gente. 27 anos atrás, através desta camisa, o Pedro ajudou o Atlético a comprar um jogador. Ela fica guardada num lugar de carinho lá, dentro da gaveta, bonitinho. Só tira ela pra momento especial mesmo. Ô, Leonardo, ainda bem que é Fica, né? Fora Ronaldo, imagina. Aqueles cartazes pichados assim, fora Ronaldo. Hoje em dia, você fazer uma atualização básica aí, daria mais ou menos uns R$250 na camisa, certo? Não era uma camisa acessível. Em poucos dias, 4.000 camisas foram vendidas. O Atlético arrecadou R$200 mil. O restante do dinheiro veio de um empréstimo. Segundo o álbum da época, o Ronaldo nasceu em fevereiro de 74, ou seja, tinha 22 naquela época. A gente tá falando de 96, como eu disse antes, ano olímpico. Olimpíadas 96. E o velho Lobo tava com uma dúvida entre os zagueiros, você acredita? Ele só escolheu os 3 últimos nomes depois do amistoso contra a Polônia. Ronaldo e Narciso
E o Ronaldinho, porque era um jogador que vinha de uma contusão. Ronaldo e Narciso. E o Ronaldinho... Viu só? Atualização no vídeo, viu? Se você tá com a gente desde o início, tenho que te falar duas coisas. Primeira, se não se inscreveu ainda, tá de brincadeira, né? Ajuda a gente a fortalecer o canal aqui. E segunda, você já viu que o Ronaldo sempre foi Ronaldo. Inclusive, oficialmente, na Copa de 94. Na camisa dele tava escrito lá, ó, Ronaldo. Porque o outro zagueiro era o Ronaldão. Em 96 não teve jeito. A gente tinha o Ronaldo. Ronaldo sou eu. Camisa dos Jogos Olímpicos. É, dos jogos, assinatura de todos os jogadores. Caramba. Vamos tentar achar uns aí, ó. Zé Maria. É difícil reconhecer autógrafo. Narciso, depois de tanto tempo. Dida. Rivaldo. Ah, Rivaldo. Que é o Sávio aqui. Ronaldo. Agora não sei qual que é. Qual deles? Eu acho também, né? Pode ser que não seja. Não, acho que o Ronaldo tá aqui. Ah, esse aqui? Ele fez de ponta cabeça? É. Ô, Ronaldo, que isso, velho? Fotografou de ponta cabeça. Juninho aqui, ó. E é raridade isso aí, né? Na Olimpíada, usar o emblema da seleção oficial, né? Poucas Olimpíadas depois, isso aqui acabou, né? É só a bandeirinha da seleção para mostrar que não tem nenhuma ligação, né, com as confederações profissionais, com os Jogos Olímpicos. Esse aqui é um dos poucos anos, porque eu lembro 88 ali, talvez, eu lembro de ver foto. O Romário ali, eles não usavam o emblema da CBF. E depois disso, devem ter usado em uma ou duas Olimpíadas, 3 no máximo, e depois já cortaram também, não se usa mais o emblema. Vou pedir pra você botar, pô. Bota aí. Que isso, velho? O homem que... Não, peraí, parece que o braço do homem é uma tora, velho. Você não era assim, não? Você era magrelo, velho? É, vai ficando velho, vai tudo... Vai... Que isso? Olha lá, vamos botar a camiseta aí, ó. Vai. Pena que ela é largona, né? É, antigamente... Pô, mas caiu bem, pô. Caiu bem. Elas ficavam grandonas, né? Ainda tá grande. É, ainda tá grande. E aí a gente tem uma história curiosa, né? Que o Ronaldo, número 4 dessa vez, já tinha um dono, né? De Ronaldo. É. 18 jogadores. Vamos à lista. Zagueiros: Aldair, Ronaldo, atacante, Bebeto, Luizão, Ronaldinho e Sávio. Nesse veio o Ronaldo e ele foi Ronaldinho, por ser mais novo. E você sabia que muita criança se confunde? Por que tem época que chama o Ronaldo de Ronaldinho se já tinha o Ronaldinho? Porque não tinha o Ronaldinho gaúcho na época, né? Tinha... Ronaldinho foi depois. Ronaldinho foi depois. E aí, por sua causa, teve até um post no perfil oficial dos Jogos Olímpicos. Eu vi uma coisa assim que postaram, né? Uhum. Até eu repostei lá no Instagram tudo. Só que não é decidido, né? Não somos nós que decidimos, né? Quem vai ser Ronaldo, quem vai ser Ronaldinho, quem vai ser Ronaldão. Acho que eles escolhem mesmo. E veio o seu, já veio o Ronaldo. Veio o Ronaldo. E o dele veio escrito Ronaldinho. Tanto que o Galvão narra por muito tempo. Né? Ronaldinho! Mas não tem nada a ver, então, com... Você não quis... De escolhas, Ronaldo não. sou eu! Não. Já que ele era moleque, pô, Ronaldo sou eu. Porque pra mim podia até colocar Guiaro, que eu não ia reclamar mesmo? também. Jogava muito? O Ronaldinho já naquela época dava pra perceber o fenômeno? É igual, né? Eu acho que igual ele, principalmente hoje no futebol, não tem. Rápido, conduzia a bola próximo do pé, né? O Ronaldinho botou na frente, capricha Ronaldinho, toque! Gol! Tem um drible. Arrancada de Ronaldinho com cara de decisão, mas não decidiu. Era muito difícil de marcar. Uma explosão muito forte. Essa passou. Agora, Ronaldinho, você é pra fazer. Gol! Pra mim, hoje, no futebol, não tem igual. Na época, vocês enfrentam a Nigéria na primeira fase e ganham, né? Ganha. Aí depois vai pegar na semifinal. O que você lembra daquele jogo? Tá ganhando também, tá fazer ganhando 3-1, fácil, jogando fácil. Podia ter feito Aí, alguns gols, né? Quem sabe agora pra Ronaldinho. Quem sabe agora bateu o Ronaldinho na rede pelo lado de fora. De repente muda o jogo, daí é difícil você falar o que aconteceu, né? Não dá pra... Tomamos 2 gols lá meio esquisito. É impressionante o que se passa na cabeça do Rivaldo. Lá vem Nigéria contra-ataque. O Coxa jogou pra área, quem é que sobe? Olha a Nigéria, bola batida, tocada. É gol da Nigéria. Canu. Aos 44 e 40 do segundo tempo. Um bateu nas costas do cara. Esse já foi no gol de ouro, né? Gol de ouro. Que aí o Galvão já sai um lançamento, a gente vai,
A gente tem a oportunidade de matar o jogo, não mata, eles vêm com a bola, eles fazem um lançamento, o seu Aldair sai para fazer a cobertura, a bola bate nas costas dele, do cara, sobra pro Canu. Ele corta e bate, né? Já partiu o jogador, parte o lançamento nas costas do nigeriano, olha a sobra. Canu, perigoso, entrou, bateu, acabou! Terminou! Termina o jogo! Termina a prorrogação! Eu lembro que eu era novinho, eu lembro que eu achando que o Brasil ia ganhar. A gente tinha acabado de ganhar o Tetra 2 anos atrás. Eu achava que aquela seleção não perdia, o Brasil não perdia. Aí vai lá o raio do Canu, faz o que eu nunca tinha ouvido falar, aquele cara de 2 metros quase. E ainda sai, ele faz uma dancinha assim. Da Nigéria! Canu! Pô, dá uma raiva daquela dancinha. Você chegou a ver na hora ele dançando aqueles dancinhos? E aí acho que é ali que eles ficaram conhecidos também pro mundo inteiro, né? O Coxa, Canu. Eles tinham uma boa equipe. Tinha, também, uma baita seleção, né? Um time muito forte, né? Dá uma diferença em estrutura, né? Não sei se em termos de idade. Falavam isso na época, né? Dá uma diferença muito grande. Eles falavam que o registro dos jogadores... Foi o comentário da época, né? Que o registro dos jogadores na Nigéria e em outros países africanos, ele era feito depois, né, do nascimento. Ou seja, o cara era mais velho do que ele era. E na Olimpíada tinha o limite de 23 anos, né? Então eu lembro que teve muito esse comentário. Se é verdade, não sabemos, né? Mas eles tinham um bom time, tinham bons jogadores. Você vê que daquela equipe deles, 5, 6 jogadores estavam depois na Inglaterra jogando. Então, o Canu, o Coxa jogou no PSG, né? Com o Ronaldinho. Gaúcho. Bora malhar? Bora, mas cadê tua roupa? Tiro só de cima aqui. É perto a academia? Não. Você vem quantas vezes por semana? Todos os dias, só domingo que eu treino em casa. Mas se pudesse, vinha. Se eu tivesse com o meu joelho legal, eu viria cedo e à tarde. Eu ia até falar pra treinar junto, mas ele não pega o mesmo peso que eu. Eita! Ele pega menos, né? Ah, entendi. Mais novinho, né? É. Vai se machucar aí gravando, que depois a culpa é minha, pô. Muito peso isso aqui, ó. Agora tem que pôr peso pra gravar, né? Achei que você ia treinar fofo. Não? Não treina fofo, né? A distância dessa pra chegar aqui, se treinar fofo, daí tá tudo errado, né? 2, 1. Boa, Ronaldo. Boa, Ronaldo. Quando que você começou, assim, a treinar pesado, assim? Depois que eu parei de jogar. Eu, quando jogava, eu não passava nem perto da academia. Aí, depois que eu parei, eu comecei. Mas incentivado por alguém ou não? Não. Simplesmente? Comecei a vir com a Juliana pra academia. Tua esposa? Aí eu comecei sem personal, que eu achava que não era necessário, né? E ela fazia personal. Aí passou uns 6 meses, 7 meses, eu comecei com personal. Daí que eu peguei mesmo o gosto, sabe? Aqui? Aí pega aqui e faz o quê? E aí só subir. Você pega aqui no meio e sobe. Pegou aqui no meio, joga aqui e faz assim. O Ronaldo, ele é contra Miguel. Todo treino pra ele é 110%, a intensidade máxima. É esse o movimento que é pra fazer. Entenderam, né? Pegou aqui, subiu e levantou. Beleza, vamos lá. Você falou que tem que agilizar, porque senão... agilizar, pô. A gente chegou aqui 11h10. Deixar ele ficar até 12h30 da tarde, 3 horas. Mas ele não era assim. Não, só corria. Mas agora que não consegue correr direito, agora é só musculação. Mas fica 2 horas aí. Apaixonou. 1h30 de musculação e 40 minutos, 50 minutos de cardio. Quando ele tá em time, ele treina mais que os caras. Treina. Dá vergonha. Pelo menos na musculação. Dá vergonha. Porque os caras tudo profissional, jogando. Ele tá com o físico melhor que os caras. É foda, né? Pegou aqui, veio aqui e subiu, né? O movimento joga aqui e aqui, né? E aí vai. Tem que subir com peso, não é só subir. Como você entende muito de treino e tal, os caras não podem dar migué com você olhando. Não, eu sou chato pra isso. O treinamento pra mim tem que ter muita intensidade, tem que estar sempre atento. Eu cobro nesse aspecto, eu cobro bastante. Você não fazer o melhor pra você, você pode sobrecarregar uma equipe. E dá pra ver o cara que tá no migué. Muito fácil. Que foi na balada, dá pra ver? Muito. Você conhece já o jogador, do que ele executa na semana. E quando ele não tá executando, algo tá errado. Alguma coisa aconteceu. Você encosta nele, você já... E os caras contam ou não? Às vezes eles... Quando tem parceria, às vezes não. Às vezes eles escondem, mas a gente fica sabendo de outros, né? Então não tem como esconder. Você era o capitão do time. Eu era. 93? 3, 4. Não é nenhuma das fotos, né, que a gente tá vendo ali. Não. Porra! É do Benfica, é toda assinada. Toda assinada?
Lembra de algum? Quem que eram os caras da época? Fala alguns João aí. Pinto, Nuno Gomes. Nuno Gomes jogou contigo? O Gamarra jogou lá com a Gamarra gente, o Paulo Nunes, o Amaralzinho jogou. Qual o Roger? O Roger que é comentarista. Flores? É. Bordadinho, bem bonito, né? Bem brilhoso. Vamos ver, só vou virar atrás aqui, ó. Ronaldo. Essa daqui é uma camisa que foi feita especialmente para nossa equipe, que nós somos campeões do centenário na Turquia, né? No Centenário clube, do campeonato? Do clube. Do clube. No ano do centenário? No ano do Tem centenário. time que cai aqui no Brasil no ano do centenário, nós né? somos campeões. Aí. E aqui tá o nome de todos os jogadores, né? São Caraca. repetidos, mas aparece aqui o nome de todos os jogadores que estavam no elenco. Que legal. Então acho que é uma camisa muito bonita. Bom, ó, sempre que você procurar é pro cantinho aqui, ó. Foi o ano que eles foram campeões da UEFA. E depois foram jogar contra a gente, tava no nosso Que grupo. legal. Essa aqui é do Jonas, tinha mais O Jonas é ídolo lá, né? Esse é o outro, né? Menos conhecido, né? Esse aqui não é tão conhecido, não. O Leonardo é filho do Ronaldo, vocês já viram ele aparecendo aqui no vídeo. E também tá quase assessor aqui. Eu pergunto ao Ronaldo, que ano foi aquilo? A gente ouve o Leonardo. 2011, 2002, vai cantando. Quer ajudar, né? Nasci lá fora, acompanhei a trajetória inteira. Mas você assistiu ele jogando ou não? Já. Conseguiu? É verdade. A gente tem imagem dele entrando ali, né? De mãozinha dada, né? Até os 12, 13 anos, pro último ano do meu pai, eu tenho bastante lembranças. Essa aqui é do... Um ano antes ou um ano depois de serem campeão da Champions League. Tanto que tem o patch. Isso aqui a gente chama de patch. Quando o time ganha um título, né? Por ter sido o 7º título, né? Vai atualizando. Tem até hoje, né? Esse do lado da manga, né? Vai atualizando a cada título. Essa é a original. É amarela, né? Amarela. É R. Guiaro. Mas geralmente era Ronaldo, né? Tem a época que eu colocava Ronaldo, tem a época que era R. Guiaro, tem a época Guiaro. Manga longa, hein? Acho que essas... Essa aqui faz sucesso. Manga longa, a galera que coleciona camisa adora. Roma. Qual brasileiro que você se lembra aí quando vê a camisa da Roma? Cafu. Isso aqui é camisa trocada? Leonardo, que o Ronaldo não lembra. Eu acho que foi trocada, sim. Que lindo aqui o escudo, ó. Emborrachado, meio que é colado, mas é emborrachado em alto relevo. Do Slava de Esparta, de Praga. É da Champions, então eu fiz o gol na Champions. Fez gol na Champions. Que é do Poboski. Como é que é a musiquinha da Champions? Sei cantar. Faz só o ritmo aí, Ronaldo. Que isso, Manchester City, um embleminha aqui da... Agora não sei se é Liga Europa ou Copa UEFA, né? Copa da UEFA. Na época, né? Kolarov. E essa daqui é do Bayern, que nós fizemos Isso aqui acho que foi da UEFA bem também. antiga, né? Cara, e esse cara também é famosíssimo, hein? Santa Cruz. Olha lá. Joga até hoje o Santa Cruz. Começou com 16, vai até 50, eu acho. Roque Santa Cruz, Paraguai. Esse é uma réplica que todos os jogadores ganhou do clube, né? Do campeão do centenário. Isso daqui eram uns copos que o Benfica fazia para vender na loja. Isso daqui acho que campeão paulista. Pelo Santos, né? Mais pesado que é de Atenas, das Olimpíadas. Isso daqui é vice lá na Grécia da Copa. Isso daqui é do campeão turco. Esse embleminha aqui eu lembro por causa da Copa de 2002. Daqui acho que é do Atlético da Comebol. Que nós fomos vice. Que tinha o torneio dos campeões, né? Na Comebol, não era? Daqui nós perdemos a final da Comebol. Copa Comebol. Perdemos pro Rosário lá. Vou pegar um cafezinho aqui pra contar mais história. Tá falando de Olimpíada, vem trazer um presente pra você. Opa! Presente? Não, tá doido, Não, fala o presente. Presente não. Caraca, que legal, cara. Engraçado, é de bronze e parece de ouro. Quando você bate um reflexo aqui, dá pra ver. É pesadinha, viu? Ela é bem pesadinha, a medalha. Deixa eu girar ela aqui. Pô, coisa linda, hein, Ronaldo? Recordações, né? Onde que ela fica? Guardada tá aqui, ó, cara. Guardada na caixinha. Sério? É mesmo? Que isso, esse é o Ronaldo. Mora bem, hein? Aqui, ó, piscininha. Dá pra fazer um churrasquinho ali. E aqui, ó. Ó, quadrinha de areia e tem até um campinho ali. Até antes de dezembro eu conseguia fazer. Hoje já não consigo mais. Dá pra ver, né? Que você manca um pouco. Você vê. Uma perna eu tenho, uma panturrilha, na outra eu não tenho. Eu, quando estava no meu último ano na Grécia, o médico foi me fazer uma infiltração aqui e ele cortou o nervo, né? Daí a panturrilha secou e com isso, por eu não ter mais força nessa perna, que nem aqui eu subo, né? O joelho ficou... E essa daqui eu não subo, então eu corria normal, eu só corro assim hoje, com o calcanhar batendo primeiro. E com isso o impacto ficou muito forte e foi dando desgaste. Cara, o cara acabou com a tua... Bem dizer, ele acabou com a coisa que eu mais gosto, né? Que era correr. A bola aqui, ó. Mandar no travessão, hein?
3 tentativas. Ai! 2 vezes, 3. Jogador, né? Joguei no Besiktas na Turquia. É isso aí. Joguei no Benfica. Da Grécia, como é que era o nome do time? Aris Salona. Não sei se você fala isso que você falou no carro, das 3 coisas que você se arrepende. O meu perfil, quando eu jogava, né? Eu era um cara mais pacato, evitava a imprensa, evitava estar em programas de televisão. Eu acho que isso é um fator negativo, né? Jogou contra. E a outra coisa é essa rotatividade, né, de um clube para o outro. E eu penso que é importante de uma forma você se manter no clube, mas em termos financeiros, né, a troca de clube, você normalmente faz contratos melhores, né? E a terceira foi ter retornado para o Brasil, né? Depois que eu paro a carreira como jogador, eu acho que eu deveria ter me mantido na Europa, ter feito os cursos da UEFA. Queira ou não, eu tinha um nome, né? Eram 10 anos de Europa, eu acho que eu teria um mercado muito melhor em termos de ser treinador do que eu tenho no Brasil hoje, né? Hoje você tem o curso da CBF de treinador? Tenho todos os cursos, né, da CBF, o Pro, o último, né? Mas mesmo assim você fica rodando só... É difícil entrar na bolha? Eu acho muito difícil. Eu acho que o Brasil ele tem uma rotatividade dos mesmos treinadores na mesma divisão, né? Você vê que na Série A quem sai de um clube vai para o outro Dá essa impressão mesmo. E fica rodando nessa roda gigante. Então é difícil você chegar nessa roda gigante, mas eu acho que a partir do momento que você chegar na roda gigante, fazer o primeiro bom trabalho, eu acho que daí você não sai mais. Qual que é o jogo mais marcante da tua carreira? Cara, eu acho que o primeiro jogo meu no Atlético e o jogo na Turquia com o Fenerbahçe, que eu faço 2 gols. Sendo o primeiro impedido? Não estava impedido. Você pode puxar a imagem e passar pro VAR a imagem que eles vão falar que não estava impedido. Ceza sahasına indi. Tayfur ve gol Ronaldo. Beraberlik golü Ronaldo. Büyük sevinç Beşiktaş takımında. Você decide o clássico ali, né? Eu decido o clássico. Sertan. Ronaldo attı. Beşiktaş 2-1 önde. Ronaldo. Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı bir anda gecenin flash ismi oluyor. Ronaldo. Com muitos anos que o Besiktas não ganhava lá no estádio Fenerbahçe, né? Então isso ficou bem marcante e foi aonde eu comecei a criar um nome na Turquia. Lá você é ídolo? Até hoje muitas pessoas se recordam, né, do meu nome. Todas as vezes que tem um clássico com Fenerbahçe e Besiktas, todos me chamam, falando, mostrando, enviando o vídeo da partida. A imprensa também me procura sempre para falar algo sobre esse jogo. E você que está assistindo a gente, quer ver o WK aqui visitando jogadores, contando histórias do passado, do presente, do futuro, para ver o que está acontecendo com a vida desses caras aqui, ó, depois de tanto tempo? Então se inscreve aqui no canal, deixa seu like, comenta, isso é importante também para a gente crescer, o canal crescer, para a gente chegar nos artistas da bola, que é isso que vocês querem ver, essas histórias maneiras. Legal? Não se esquece, se inscrever no canal ajuda bastante a gente a crescer e a contar mais histórias como essa para acessar os craques do nosso passado. Boa sorte no teu futuro agora como treinador. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com você. Claro. Gostei muito. Que bom, legal, que tenha sido um dia divertido para você também. Valeu. Abraço.